possibilidade real do Vitória negociar alguns dos seus jogadores até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente que não é o ideal, mas dependendo do porte e da proposta, isso pode sim acontecer. Segundo declarações do próprio diretor, o executivo de futebol do Vitória, o Ítalo Rodrigues, no podcast Resenha 1899, um abraço aí a galera, o volante Caio Vinícius recebeu sondagens e propostas de outros clubes já nesse começo de temporada vestindo a camisa do Vitória. Algumas outras informações dão conta que são clubes do futebol brasileiro, da Série A, na primeira divisão, e também do futebol asiático. Caio Vinícius, que ainda não teve nenhuma participação, por exemplo, no futebol do exterior, revelado pelo Londrina, na base também do Fluminense, já jogou pelo Atlético Goianiense, Oeste, Fluminense, Goiás e agora no Vitória. Soma até aqui, não é um nome incontestável, né, pela torcida, mas é um jogador jovem, 25 anos de idade, 10 partidas, sendo 3 delas como titular, com um cartão amarelo e um gol marcado também. O Caio Vinícius, que tem contrato no Vitória até dezembro desta temporada de 2024 e dependendo, ele que pertence 100% ao Leão, tá? Encerrou o seu contrato no Fluminense ao final do ano passado, ficou 100% livre no mercado e acabou fechando com o Vitória. Provavelmente o Fluminense ainda manteve algum percentual de uma venda futura, mas provavelmente não passa da casa dos 30%. O Caio Vinícius, que já quando ele foi contratado, ainda no ano passado, eu como torcedor do Goiás, acho que já deu para perceber aqui, né? Tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O Caio Vinícius nunca foi uma unanimidade dentro do Goiás com seus torcedores, mas é um jogador interessante de você ter dentro do elenco, principalmente para aqueles jogos que você está fazendo o resultado que quer, seja dentro de casa, fora de casa, você tendo que jogar com 2 volantes mais fortes fisicamente, vamos colocar assim. O Caio Vinícius, você pode criticar ele por uma bola que ele não consegue acertar, por uma finalização, por um cabeceio, isso acontece, um jogador que já passou muita raiva no torcedor também, pela falta de qualidade técnica. Mas uma coisa que não falta no Caio Vinícius é vontade. Eu nunca vi o Caio Vinícius arrastado em campo, fazendo as coisas de qualquer jeito. Isso para um jogador ficou raro aqui no Brasil, né? O cara pode não ter a melhor técnica do mundo, mas se você precisar dele, é um jogador que faz a falta na hora que precisa matar o lance. Enfim, jovem ainda, acho que tem muita coisa a evoluir, mas eu manteria dentro do elenco para a Série A. Vai depender muito da proposta, né? Se esta sondagem evoluir de fato para uma proposta, segundo o portal Futebol Baiano, já teve propostas. O Ítalo Rodrigues falou em apenas sondagens, consultas. Se chegar uma proposta, vamos colocar aí, 4 milhões de reais, 5 milhões, acho que já pode sim olhar com outros olhos, já que o contrato do Caio Vinícius é curto, vai só até dezembro, você pode buscar um outro jogador no mercado também, com essa compensação financeira, uma posição onde o Vitória conta com muitos jogadores, né? Acho que foi mal no mercado, eu não traria o Caio Vinícius e o William Oliveira, os dois que passaram pelo Goiás, eu contrataria no máximo um só, tá? E se fosse para escolher esse um, acho que seria o Caio Vinícius para ser reserva. Acho que seria uma dupla de volantes muito pesada para a Série A do Brasileirão. A sorte é que tem o Dudu, né? Um jogador que obviamente tem muito mais qualidade técnica. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa sobre o Caio Vinícius? A maioria, eu vi que o torcedor ele mais criticou, né, o Caio Vinícius até aqui do que grandes elogios. Pelo menos na Copa do Nordeste, um jogador que vem demonstrando um bom futebol. Ele vem jogando melhor nas partidas da Copa do Nordeste, principalmente contra o ABC, né? Fez um jogaço no Barradão e também contra a Juazeirense. No Campeonato Baiano, um pouco mais irregular, esses 10 jogos dele até aqui. Pode deixar a sua opinião, você torcedor do Vitória, se faria, por exemplo, este negócio. Os nomes dos clubes não foram revelados. Se a gente tiver um pouco mais de informação acrescentando a essa notícia, volto a falar com vocês. Vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, o Vitória tem a fase de grupos da Copa do Nordeste, precisa vencer, precisa classificar, tem o Campeonato Baiano, as semifinais também contra o Barcelona de Ilhéus, mas o que o torcedor de fato importa nesse ano é a Série A do Campeonato Brasileiro, de no mínimo conseguir esta permanência na elite. Óbvio que ficar só na 16ª colocação
é pouco para um clube do tamanho do Vitória? Óbvio que é. O torcedor do Vitória ele não enxerga, por exemplo, passar os próximos 15 anos só ficando ali no meio de tabela. Ele quer assistir algo a mais, mas entende também que o clube está em um processo, né, saindo da Série C do Brasileirão. Confesso para vocês que quando o Vitória chega na Série C em 2022, eu não tinha uma expectativa tão grande assim, tá? Eu jamais pensaria que o Vitória conseguiria voltar para a Série A em menos de 5 anos, e isso aconteceu. E o torcedor, ele sabe, naquela época eu não gravava vídeos, né, aqui para o canal com frequência sobre o Vitória do que hoje, né? Então acompanhava mais distante, vamos colocar assim. E pode confessar também, até o torcedor mais fanático não imaginava uma recuperação tão rápida do Leão, e nesse momento, você estando de volta à Série A, é muito importante. Primeiramente, você não fazer dívida, esse é o primeiro passo. E em segundo plano também, ficar na Série A por pelo menos 3 temporadas consecutivas. Isso dá um aumento no seu caixa, a confiança também do torcedor, a marca do Vitória. A gente vem falando um tempo já sobre essa questão de valorização, né, para os próximos anos, a transformação de uma SAF e até mesmo o olhar do futebol, né, das pessoas que trabalham no futebol, o jogador vendo uma boa possibilidade de vestir esta camisa. Então o Vitória ele precisa sim ficar atento. Tem a Copa do Brasil, vale muito, o Leão já entra na terceira fase. Acho que se chegasse, por exemplo, a umas oitavas, umas quartas de finais, já seria uma campanha bem interessante, vai depender também do sorteio, mas a primeira divisão é o principal. E até aqui o torcedor ele enxerga que o time ainda não está pronto. Natural, o Vitória não tem uma grana infinita, não pode sair contratando os melhores jogadores disponíveis, mas algumas contratações foram erradas e outras demonstraram ser erradas. Segundo informações do jornalista Nuno Krause, nesse momento o Vitória ele trabalha com a lista de jogadores cotados para deixar o clube, tanto os centravantes Léo Gamalho e o Caio Dantas, quanto também o zagueiro colombiano Zapata, tá? Então neste momento, segundo Nuno Krause, esses são jogadores com maior probabilidade, vamos colocar assim, de deixarem de fato o Barradão até o começo da Série A. Outros podem entrar nessa lista com toda certeza. O próprio presidente Fábio Mota comentou que até pelo menos 6 reforços serão anunciados ainda nessa semana. Eu não acredito, tá? Acho que vai demorar um pouquinho mais, mas já é um começo, considerando que tem um já fechado, que é o zagueiro Reinaldo, outras 5 peças. Se o Vitória for bem no mercado e trouxer esses outros 5 jogadores de um nível, vamos colocar aí, Daniel Júnior e Reinaldo para cima, acho que o Vitória tem melhores condições. Se repetiu de novo na dose para contratações como Matheus Gonçalves, como o Caio Vinícius, o Willian Oliveira, ou uma aposta que é arriscada, como por exemplo do Luan, acho que o Vitória tem poucas chances. Pode deixar também a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, e quero falar agora também sobre quais posições eu contrataria. Até falando das propostas, o Caio Dantas já foi sondado por 2 clubes da Série B, tanto o CRB quanto também o Avaí, e o Léo Gamalho também foi procurado pelo Avaí no começo desta atual temporada. Eu não vou crucificar a diretoria do Vitória na aposta pelo Caio Dantas. Ele pode sim ser, ou poderia ser um bom reserva na Série A. A questão que teve as oportunidades e não conseguiu avançar, né? Ele não conseguiu convencer em nenhuma partida. 31 anos de idade, tem contrato somente até o final do ano. 8 jogos com uma assistência e um gol marcado, vem ficando sempre no banco de reservas. Acho que o nome que sim deixará o clube. O Léo Gamalho eu manteria no elenco, né? Após a lesão, entendo que tem 38 anos, não pode ser um centroavante o único dentro do elenco, mas um reserva na Série A. O Léo Gamalho ele consegue te entregar pelo menos 5 gols, de boa na Série A se ele for um reserva. Se for um titular ele faz uns 10, é um cara que eu tenho sim uma boa expectativa. Como eu falei, não pode ser o único nome, o Vitória já está trabalhando no mercado também, para a contratação, por exemplo, do Luiz Adriano, mas eu manteria o Léo Gamalho. Sobre o colombiano Zapata, das chances que ele teve, não conseguiu jogar aquilo que o torcedor tem de expectativa. Contra o Itabuna também participou uma partida ok. Das outras aparições dele deixou a desejar, né? Na derrota também contra a Juazeirense, pelo placar de 2-0. Eu gosto do Zapata, tá? Eu não liberaria nesse momento, tem que avaliar muito a questão financeira também. Outros jogadores que podem entrar nesta lista, os 2 volantes, o Caio Vinícius e o Willian Oliveira, 2 jogadores contestados.